Olá, eu sou a pastora Gisele Marques, da Remi Jerusalém. Quero compartilhar com você uma palavra que está em Mateus 9, do verso 27 ao verso 30. Uma passagem de uma cura fantástica, de um momento em que Jesus vinha fazendo grandes milagres. Jesus havia curado a mulher do fluxo de sangue, havia atendido o pedido de um chefe da sinagoga que estava com a sua filha à beira da morte, que tinha ido ao encontro de Jesus, e que os homens já tinham dito para ele: não incomode o mestre, porque tua filha já morreu. E o Senhor disse: crê somente. E o Senhor Jesus foi com seus discípulos e aquela menina ressuscitou. Mas eu quero falar de um acontecimento que veio depois desses dois grandes milagres, que foi a cura de 2 cegos. É interessante porque certamente naquele movimento de grandes milagres e depois de uma ressurreição na qual ninguém acreditava, imagina-se o estardalhaço da notícia de boca a boca sobre aquele que cura, que ressuscita mortos, que liberta. E aqueles homens cegos, eles não podiam ver, mas eles podiam ouvir. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E eles creram. E diz assim a palavra do Senhor: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Pedido coletivo, não era um pedido individual, eles já tinham se unido de vamos clamar. Porque cada um poderia ter clamado por si, mas eles estavam unidos naquele propósito. Eles queriam que um ao outro desejava que o outro também fosse curado. É interessante isso aqui. Eles diziam: tem misericórdia de nós. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas orando e dizem assim: se vai atender o outro eu não sei, mas eu quero a minha bênção. Mas aqui eles estavam unidos. Eles diziam: Senhor, tem misericórdia de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. Eu quero fazer uma pausa para a gente refletir esse período que me chama muita atenção nessa passagem. E quando chegaram a casa, foi um percurso longo. Segundo alguns estudiosos, dista 40 quilômetros a cidade da Judéia para Cafarnaum. E eles estavam caminhando e Jesus foi para Cafarnaum. E eu imagino que às vezes a gente poderia dizer assim: mas por que Jesus não curou logo eles ali na cidade onde eles estavam? Por que Jesus permitiu que esses homens cegos, sendo ridicularizados pela multidão, fossem caminhando, clamando e gritando? Eu fiquei pensando por que Jesus deixou que eles andassem tanto, com tanta dificuldade, sem enxergar, apalpando, perguntando, indo pelo som da multidão. E ainda quando chega a casa, os cegos se aproximam. E Jesus pergunta para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor. E Jesus tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Queridos, Jesus sabe o momento em que a nossa fé está madura para receber o nosso milagre. A mensagem que eu quero compartilhar com você é de que talvez você esteja achando que Deus não está ouvindo. Por que Deus ainda não atendeu o teu pedido?
Talvez você esteja orando só, ou você já até se uniu com alguém que tem o mesmo problema, que tem a mesma necessidade. E vamos nos perguntar, Jesus conhecia aqueles homens desde o momento em que eles começaram a andar atrás dele, desde o momento em que eles saíram da cidade onde eles ouviram falar do milagre e começaram a clamar e se humilhar. E eu fico refletindo e pensando quantas coisas Deus queria tratar naqueles homens. Eles tiveram que enfrentar a multidão, tiveram que expor a cegueira deles, embora naquele tempo os cegos geralmente eram notórios que eram cegos, usavam capas, identificavam. Mas aqueles homens tiveram que se expor, ouvir críticas, ouvir palavras de desânimo. E eles foram provados, porque eles poderiam ter desistido e ter dito, vamos desistir, porque ele não vai nos ouvir, não vai nos atender. Mas eles andaram, mesmo sem enxergar, pela voz da multidão, pelo som dos passos de Jesus, pelo ouvir do que Jesus havia feito, eles andaram após Jesus, eles foram atrás do milagre deles. E os medos foram sendo vencidos naquele processo de se humilhar, naquele processo de clamar, naquele processo de pedir, de insistir, de perseverar. Cada passo, o coração deles foi gerando o milagre. E Jesus sabia que eles precisavam caminhar para que o milagre estivesse sendo gerado pela fé. Houve muitas outras curas em que Jesus não perguntou se a pessoa tinha fé e nem curou pela fé. Jesus curou multidões que creram. Nem todas Jesus falou, seja feito conforme a vossa fé. Ele curou muitos. Mas aqueles homens precisavam ganhar um testemunho público de que eles eram filhos da fé, de que eles eram dignos, de que eles tinham participado do milagre deles pela fé, que eles tinham se humilhado, que eles tinham ido atrás, que eles tinham buscado. Cansativo, uma jornada longa, onde parece que você está no fim da fila. Mas é interessante saber que Jesus permite que a gente se aproxime dele. E Jesus permitiu. Aqui diz que a multidão acabou entendendo que precisava deixar que aqueles homens se aproximassem de Jesus. E eles não desistiram, clamaram e foram procurando onde ele está, foram procurando chegar perto. Foram procurando se aproximar cada vez mais de Jesus, né? Lembro de Jacó que disse para o anjo, não te deixarei enquanto não me abençoares. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E naquele momento eu acredito que aqueles homens estavam dispostos a passar o resto da vida seguindo a Cristo para conseguir aquela bênção. E diz a palavra que quando eles se aproximaram, Jesus permitiu que eles se aproximassem. Jesus expôs publicamente a maturidade da fé daqueles homens e fez um milagre diante de muita gente. Fez um milagre para que muitas pessoas vissem que aqueles homens tinham buscado a sua bênção e conseguido pela sua fé. Talvez você esteja sendo muito humilhado no teu processo de busca. Talvez você esteja sendo provado na sua perseverança. Mas eu quero te dizer que a tua fé está crescendo para o tamanho do teu milagre. A tua fé está sendo desenvolvida na tua busca para que ela tenha o tamanho do teu milagre. Porque diante da multidão, o Senhor fará para ti conforme a tua fé. E essa tua fé, que é gerada pelo Espírito Santo, na perseverança da tua oração, ela vai te ajudar a chegar perto de Jesus e conquistar o teu milagre. Eu quero te abençoar com essa palavra.
e dizer que Jesus, ele conhece sim a minha e a tua necessidade. Ele conhece o meu desejo, o teu desejo. Ele tem ouvido o meu clamor e o teu clamor. Mas ele está permitindo que a gente continue caminhando atrás dele. Após ele, ouvindo a sinalização da sua voz, insistindo e gerando dentro de nós uma fé capaz de gerar com o Espírito Santo o nosso milagre. Creia. Não veja essa prova como não de Deus. Não veja essa prova como um esquecimento de Deus, mas veja como uma gestação. Deus está gestando em ti a fé que você precisa para alcançar o teu milagre. E Ele vai te abençoar. E todos verão o teu milagre e vão dizer: esse é um homem de fé, uma mulher de fé que Deus ouviu, que Deus honrou. Receba essa palavra no seu coração. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Jesus é um Deus, é o Deus da compaixão. Jesus é o Senhor, o nosso Salvador. E Ele está com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Persevera na tua bênção, persevera na tua oração. Gera esse milagre. Você precisa intensificar a tua busca, te aproximar mais de Jesus. Não olha para a dificuldade, porque Ele vai te entregar a tua vitória conforme a tua fé e vai te dar uma grande bênção, vai mudar a tua história. Em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Deus abençoe sua vida.